Oi amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. E assim, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre algo que eu já estou querendo trazer aqui no canal há muito tempo. Quando eu era pré-adolescente, ali por volta dos meus 12 anos, eu li o livro que mais marcou a minha vida, que se chama Sete Ossos. É um livro com 7 contos, se eu não me engano, escrito por autores brasileiros, e esses contos são voltados pro terror. Mas é um terror mais juvenil, eu não lembro de nenhuma história que me deu muito medo, mas eu lembro de algumas histórias até hoje, porque esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Não, tipo, literalmente o primeiro livro, eu já tinha lido aqueles contos fininhos das princesas e tudo mais, mas foi o primeiro livro longo. Depois desse momento eu comecei a ler esporadicamente, mas eu compreendi algo que eu sempre comento com vocês. Eu sou uma má leitora, então eu demoro muito para ler um livro, às vezes eu demoro meses para ler um livro fino, e para mim isso não é um problema, tá bom? Cada um tem um ritmo e foda-se, mas assim, quando se trata de livros de terror, eu leio muito rápido. Então, naquele período ali da minha adolescência, eu comecei a buscar por livros parecidos com Sete Ossos, e foi quando eu achei 2 livros, que se eu não me engano são do mesmo autor, ou pelo menos do mesmo ilustrador, que um se chama Contos de Terror do Tio Morgan, se eu não me engano, eu não tenho esse livro, e um que eu adquiri no dia do meu aniversário, que se chama Contos de Terror do Navio Negro. Assim como Sete Ossos, esses livros têm um terror juvenil, ou seja, agora que eu tenho 22 anos, não é assustador pra mim. Porém, tem histórias muito boas aqui, e eu selecionei uma pra contar pra vocês, que foi a que eu mais gostei, porque eu achei ela bem diferentona. Então, vamos ouvir uma história de terror nesse clima friozinho, meio quentinho do Rio de Janeiro. Depois de meses velejando pelo vasto oceano, a tripulação de Stefan e Mate finalmente atracou em um dos portos de Nagasaki. Com menos de 20 anos, os meninos não tinham certeza de quase nada nessa vida, exceto de que o mar era a grande paixão dos dois e de que ambos eram família, não de sangue, mas de mar. Foi o oceano que os uniu e nada iria separá-los. Como Mate já tinha estado em Nagasaki antes, ele se ofereceu para ser o guia do seu companheiro. E enquanto eles andavam pela cidade experimentando comida, conhecendo pessoas novas e explorando aquele local, Mate contou a Stefan que assim que descobriu que sua tripulação iria a Nagasaki, ele decidiu que aquele era um lugar especial o suficiente para que fizesse sua primeira tatuagem, e de quebra, incentivar o amigo a fazer uma também. Mas vendo que Stefan não estava tão animado quanto ele, Mate deu um tapinha em suas costas e disse que todo bom marinheiro deveria ter uma tatuagem. Mesmo sem estar totalmente convencido, Stefan continuou acompanhando Mate. Agora eles não estavam só explorando a cidade, eles estavam atrás de uma loja de tatuagem. Depois de andar por horas entrando em vielas e ruas diferentes, os meninos pararam em um beco no mínimo suspeito. Ele era deserto, sujo e apagado, bem diferente do que estavam vendo antes. Foi quando Stefan disse ao amigo que talvez fosse melhor deixar aquela ideia de tatuagem pra lá. E antes mesmo de concluir a frase, uma voz rouca, replicando a palavra tatuagem com um forte sotaque, surgiu atrás dos meninos. O coração acelerou. Ninguém iria conversar, mas os dois tomaram um susto. Assim que se viraram para trás, eles viram um senhorzinho encurvado, com olhos puxados e avermelhados, sua pele era enrugada, e ele repetiu: tatuagem? Em seguida, seu braço levantou lentamente e seu dedo indicador apontou para uma loja. Abaixo de um kanji, tinha a palavra escrita tatuagem, na língua dos meninos. Após ler aquilo, Mate agradeceu ao senhor e os dois começaram a andar em direção à loja. Foi quando eles ouviram a risada do velho. Ao se virar, eles viram uma boca desdentada, que salivava em excesso, e soltava aquela risada perturbadora. Stefan pediu mais uma vez para que aquela ideia fosse deixada de lado e que os dois voltassem ao navio. Mas depois de andar e procurar tanto por uma loja, Mate não ia simplesmente voltar e desistir da sua ideia. Eles estavam ali e ele levaria seu plano adiante. O garoto entrou e Stefan decidiu que ficaria esperando na porta. Ele não estava confiando em nada daquilo. Pelo contrário, estava muito desconfortável. Enquanto esperava seu amigo, Stefan explorou a loja apenas com os olhos. Ele viu imagens estranhas estampadas em papel e algumas nas paredes. O garoto estava tão perturbado que em alguns momentos ele tinha certeza de que via as imagens se mexendo. O bom é que aquilo não durou muito.
Em alguns minutos, seu amigo já estava de volta, e depois de respirar aliviado por finalmente ver seu companheiro e saber que os dois iriam sair daquele lugar, ele pediu para ver a tatuagem do amigo. Gil respondeu de forma seca e ríspida, e seguiu apenas marchando em direção ao navio. E aquela não foi a última vez que o amigo agiu dessa forma. Matt passou a ignorar a Stefan. O restante do tempo em que passaram atracados em Nagasaki foi só dos dois dentro do navio, sem se falar, sem se olhar nos olhos. E Stefan começou a pensar que algo de estranho teria acontecido dentro daquela loja. E mesmo sem saber o que era esse tal algo de estranho, ele tinha a esperança de que a tal coisa que havia atormentado seu amigo ficaria em Nagasaki. E que assim que os dois saíssem daquele lugar, ambos voltariam a se falar como sempre. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O navio já havia partido há meses. Agora ele ia em direção à Inglaterra. E no período da viagem, muitas coisas aconteceram. Uma tempestade levou consigo 2 homens da embarcação. Um marinheiro havia se irritado com a postura do capitão e decidiu mudar de tripulação. Tudo estava diferente, menos a amizade dos dois. E depois de perceber que ele nunca mais teria seu amigo de volta, Stefan decidiu deixar tudo para trás. Ele não tinha como sair do mar. O mar era a sua vida, mas também não tinha como permanecer naquela tripulação, passar pelo seu amigo e simplesmente ser ignorado ou maltratado por ele. Então o menino decidiu que, assim como o outro membro da tripulação, ele também iria sair daquele barco. Assim que o navio atracasse no próximo porto, ele iria sair e não voltaria mais. Mas o amor que tinha pelo amigo não iria deixá-lo simplesmente ir embora. Antes de partir, ele decidiu que uma última vez ele iria tentar falar com seu amigo novamente. E se tudo desse certo dessa vez, eles iriam voltar a se falar, ser melhores amigos, Stefan teria seu companheiro de volta e permaneceria na tripulação, ou sairia junto do seu amigo. Então, antes do navio atracar, ele juntou toda a sua coragem e foi atrás de Matt, que assim que o viu, já começou a gritar e pedir para que ele saísse de perto. Por mais que aquela atitude o deixasse triste, ele ficou com muita raiva. Ele não entendia o motivo pelo qual ele estava sendo tratado assim. Então, ele também gritou e os dois começaram a discutir. E essa briga entre os dois só parou depois que Stefan perguntou: o que aconteceu depois que você fez aquela tatuagem? Por que você tá me tratando assim? Matt o encarou com aqueles olhos profundos e rodeados por uma olheira escura e respondeu bem baixinho: eu não fiz a tatuagem. Você fez a tatuagem. Confuso e irritado, Stefan só voltou a gritar. Mandar o amigo parar de mentir e dizer que se ele tivesse uma tatuagem, ele com certeza saberia. Foi quando Matt começou a contar a sua versão da história. Ele entrou na loja e uma mulher ruiva de cabelos longos surgiu. Ela usava um longo vestido branco e parecia flutuar. Ele se deitou na maca, pronto para fazer a tatuagem, quando de repente Stefan surgiu e o jogou no chão. Ele achou aquilo esquisito, mas sem dizer nada, viu seu amigo se deitando na maca. A mulher não fez nada. Ela apenas tocou em suas costas. Foi quando uma imagem grotesca surgiu. Stefan se levantou e os dois saíram de volta para o navio. Depois daquele dia, ele passou a agir estranho não só com Matt, mas com toda a tripulação. Depois de ouvir aquelas mentiras, Matt retirou a blusa e começou a gritar: você está vendo? Não tem nada em mim. Enquanto tentava olhar para suas costas, viu o amigo gritando desesperadamente: ela está se movendo! Ao olhar para frente, ele novamente não viu nada, mas percebendo o desespero do seu amigo, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Então ele voltou a tentar procurar aquela tal tatuagem pelo seu corpo. E foi quando, no canto dos olhos, ele realmente viu algo passando pela sua pele. Stefan tentou pôr a mão em cima, mas o que quer que fosse aquilo, ele não conseguia parar. Aquela coisa estava entranhada em sua pele. Quando aquela coisa finalmente decidiu parar de tentar correr dele, ele olhou para o seu peito e aquela figura estava lá. Era um ser horrível, abominável, que ele nunca tinha visto antes. Era ainda mais pavoroso do que as figuras que ele tinha visto na loja de tatuagens. E aquela figura grotesca não estava sozinha. Ao lado dela, os marinheiros que ele acreditava terem se perdido no meio da tempestade ou saído da tripulação estavam desenhados em sua pele também. Sem acreditar nos seus olhos e em toda aquela situação, Stefan só ficou olhando para aquela tatuagem. E enquanto ela se movimentava pelo seu corpo, crescendo e crescendo cada vez mais, ele escutava o som do grito do seu amigo. E ele continuou escutando, enquanto sua visão ia embaçando e ficando escura. Até
que o menino não enxergasse mais nada. Ele era capaz apenas de escutar o grito do seu amigo. Grito esse que uma hora ou outra simplesmente parou. E quando tudo voltou ao normal, Stefan abriu seus olhos, ele estava de pé, no mesmo local, mas seu amigo não estava mais lá. Ao olhar para o seu peito, onde a tatuagem estava estampada anteriormente, ele viu aquela imagem grotesca. Ao lado, os 2 marinheiros que se perderam na tempestade. O marinheiro que havia saído do navio e o rosto de seu melhor amigo, estampando um horror que ele nunca tinha visto antes. Então, amigos, o desenho ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz para ilustrar o momento em que ele é tatuado pela menina ruiva. No livro ele descreve mais essa parte, mas eu achei que seria mais legal não descrever. Não sei exatamente o motivo, mas eu quis deixar assim. Eu contei diferente porque geralmente quando eu trago algum conto para vocês eu só leio, mas às vezes fica muito longo, eu fico com medo de ficar muito massivo para algumas pessoas. Gente, geração TikTok. Entendeu? Então, não sei se vocês preferem que eu leia, podem deixar aí nos comentários, se vocês preferiram assim, comigo contando, podem deixar aí nos comentários também. E se vocês gostaram do vídeo, não sei se eu já falei isso, deixem um like de vocês, um comentário e até a próxima. Na verdade, nada de até a próxima, gente. Tomem muito cuidado, enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu recebi uns 1000 alertas da Prefeitura do Rio informando sobre as ventanias, então tomem cuidado, não fiquem perto de árvores, fiquem dentro da casa de vocês se for possível, porque pode ser que vocês saiam voando por aí, ou uma árvore caia na cabeça de vocês sejam eletrocutados, ou sei lá, então se cuidem. Então, preservem a vida de vocês e se precisarem sair por causa de trabalho, mandem logo o áudio do seu Alice. Seu Alice, você acha que eu vou sair nessa porra dessa tempestade pra encher saco de farinha, seu Alice?